Olha quem tá de volta, a Pronat, para fazer mais uma mensagem para você hoje. E o nosso tema desta aula é Conectados com Cristo. Mas antes da gente estudar sobre ele, nós vamos começar orando. Todo mundo fechando os olhinhos aonde estiver. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigada pelo teu amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Queremos dizer que tu és bem-vindo ao nosso lar, à nossa casa, e que o Senhor seja conosco, abrindo nosso coração e mente para ouvir a tua palavra e entender e colocar em prática. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, estar conectado hoje faz parte do nosso dia a dia, através desse aparelho ou através de filmes e séries que a gente tem acompanhado bastante nessa pandemia. O que eu quero falar e fazer a primeira pergunta para vocês é como tem sido a sua conexão. Se tem sido com Deus ou com as coisas do mundo. Na verdade, qual tem sido a sua frequência de conexão? Então, esta é a primeira pergunta que a Nath quer fazer para vocês. E eu vou dar alguns segundos para você pensar. Pensou qual tem sido a sua conexão? É disso que nós vamos falar hoje. O que eu quero trazer para vocês? Que a nossa conexão precisa estar com o Senhor. E eu preciso me analisar qual é a frequência que tem sido nessa pandemia. Porque logo quando começou, e eu me incluo, eu falei, vou botar as séries em dia, vou assistir todos os filmes, desenhos, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer. Só que isso não pode ser prioridade na minha vida. Eu creio que o Senhor entende até no início, porque a gente estávamos empolgados, talvez a gente não tinha entendido qual é o verdadeiro propósito. Só que agora a gente entende que o propósito dessa pandemia é para nos atrair mais ao Senhor. Então, vamos lá. Se eu fiz a primeira pergunta de qual tem sido a sua conexão, e você me respondeu que tem sido bem fraquinha, e confessa, eu não tenho buscado ao Senhor no meio dessa pandemia, eu não tenho lido a palavra, eu não tenho visto as lives da igreja, eu não tenho conversado com os meus amigos sobre o Senhor, às vezes eu não tenho nem orado. Então eu quero te trazer uma notícia boa logo no início. O Senhor diz, vamos lá, abre Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto pode achá-lo, invocai-o agora enquanto ele está perto. Então a palavra está me garantindo que basta eu chamá-lo, ele está perto. Então se eu reconheço que a minha frequência tem sido baixa, eu vou chamar o Senhor agora e dizer: Senhor, eu reconheço que eu estou distante. E o Senhor está me garantindo que basta eu chamar, ele vai se fazer presente. Então eu vou mudar essa situação, porque eu preciso entender que eu não posso continuar da mesma maneira diante do Senhor. Porque se Deus é um Deus de novidade e eu não estou vendo novidade nenhuma, porque o erro está em mim e não no Senhor, porque o Senhor ele é perfeito. Então, minha frequência tem sido baixa e eu te pergunto por quê. Passado mais tempo aqui, ó, no Instagram, vendo a vida dos meus amigos, passando horas conversando no WhatsApp com diversas pessoas, assuntos esses que é sobre o Senhor, vamos pensar. Colocando a série em dia na Netflix, desenho, filme o tempo todo. E se eu estou o tempo todo no Facebook? Esses, na verdade, são redes sociais que eu trouxe, certo? E a gente deve se questionar quanto tempo a gente tem passado. Sabe por quê? Porque eu estando conectado com redes sociais, a minha frequência com o Senhor provavelmente vai diminuir. E quando a minha frequência com o Senhor, ela fica bem pequena, eu deixo de ouvir a voz dele. É a mesma coisa se a minha mãe me chama dentro de casa, eu vou ouvir, não é? Porque eu estou perto dela. Mas quando eu estou dispersa, minha mãe pode me chamar várias vezes, eu não vou ouvir. É a mesma coisa. Quando minha frequência está baixa com o Senhor e o Senhor vai estar falando comigo, eu não vou ouvir, eu não vou entender, porque eu vou repetir, a minha frequência está baixa. E nós, como filhos de Deus, não podemos aceitar estar com a nossa conexão com o Senhor pequena ou muito fraca. Então, se ela está a se reconhecer diante do Senhor,
chamar ele e tomar uma decisão de fazer diferente. Nath, eu reconheço que estou sim passando muito tempo e eu quero fazer algo diferente. Como eu faço? Eu vou te dar 3 dicas. Eu preciso ter tempo, renúncia e confiança. Reconhecimento. Bom, que tempo, Nath? Passando tempo lendo a palavra de Deus, passando tempo assistindo coisas que vão me aproximar do Senhor, histórias, filmes. Isso tudo eu preciso passar um tempo com o Senhor, principalmente leitura da palavra e oração, porque sem isso, de fato, eu fico com a minha frequência baixa. E qual é a minha renúncia? Para renunciar às coisas muitas das vezes que eu gosto naquele momento, porque eu reconheço que isso vai me afastar do Senhor. Então eu preciso renunciar e dedicar tempo. Nessa quarentena, você leu quantos livros da Bíblia? Nessa quarentena, você já orou por quantas pessoas que você tinha até esquecido? Nessa quarentena, você já falou de Jesus para alguém? Essas perguntas eu preciso me fazer. E se a resposta é não, eu preciso aumentar minha frequência. Bom, eu quero ler uma história para vocês que está na Bíblia de uma pessoa que, se não tivesse com a frequência, ou se tivesse a frequência baixa no Senhor, iria fazer uma escolha totalmente errada. Vamos abrir aonde estou? Abrindo com a Pro em 1 Samuel 16, que diz: Samuel unge Davi rei. É bem verdade que a gente já falou várias vezes sobre esse tema na sala, mas agora a gente vai focar em Samuel, na escolha que ele fez de Davi. Vou repetir, 1 Samuel 16. E conta: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Então Deus havia dado uma ordem a Samuel, que ele ia sair dali com o propósito de ungir um novo rei. Procura um homem chamado Jessé. Deus deu a direção e o nome da pessoa que ele ia procurar, que viveu ali, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 2. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. Saul era rei naquele momento. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Versículo 3. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Ali o Senhor estava dando toda a direção a Samuel. Se a frequência dele tivesse baixa, ele ia ouvir ao Senhor? Não ia ouvir. Então eu quero mostrar para vocês, através dessa história, que a minha frequência precisa estar, a minha conexão precisa estar alta com o Senhor, para que eu faça as escolhas certas e cumpra o propósito o qual o Senhor nos confiar. E aí, continuando o texto. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência e nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Nesse versículo 7, a gente vê que Samuel, humanamente com a sua visão, ia escolher um dos filhos de Jessé para ser o novo rei, que era o Eliabe. Só que ele estava conectado com o Senhor. Através dessa conexão, ele pôde ouvir a voz de Deus e tomar a decisão de não ungir Eliabe, porque aquele ainda não era o filho qual o Senhor tinha a promessa de ser o rei de Israel naquela época. Então seguiu todo o texto informando que ele foi, chamou os outros filhos de Jessé, e aquele que estava lá escondido, trabalhando, que era Davi,
era esse sim o novo rei. Então até aí a gente entende que se eu estiver conectado com o Senhor, eu faço a escolha certa. Eu quero que vocês entendam através desse texto breve que a Pro leu, é que eu conectado com o Senhor, eu vou fazer a escolha certa. Já pensou se Samuel vai, segundo o seu coração, estar com os ouvidos não atentos à voz de Deus e escolher ser Eliabe para ser o novo rei? Ia acontecer coisas ruins, porque quando a gente escolhe aquilo que não é de Deus, traz consequências e não são boas. Então ali a gente corria o risco, o povo de Israel, de ter um rei o qual não era segundo o coração de Deus. Ia ter problemas. Imagine, através de uma escolha de Samuel, qual o Senhor confiou. Então a gente precisa entender que os meus ouvidos, a minha conexão com o Senhor precisa estar alta, porque eu tenho a garantia que eu vou fazer a escolha certa e vou trazer através dessas escolhas coisas boas para a minha vida. Bom, então através desse texto que a Pro leu, a gente pode entender que quando a minha conexão com o Senhor está alta, eu faço a melhor escolha. E para isso eu vou repetir, eu preciso estar com tempo em oração e leitura da palavra de Deus. Lembra que no início desse vídeo a Pro perguntou quantos livros você tem lido? Esse aqui precisa ser o meu foco nessa quarentena. Oração e leitura. Pro, por quê? Porque isso me aproxima de Deus. Porque me leva a ter experiências com o Senhor. Me faz experimentar a paz que excede todo entendimento. Me faz ter sensibilidade, mais amor pelas pessoas. E isso tudo só nos faz aproximar de Deus. Então, eu fazendo a oração, a minha leitura, isso me leva principalmente o nosso foco nessa caminhada com o Senhor aqui nesta terra é que me leve ao céu. Esse é o propósito das nossas vidas. Sabemos que após aqui nós vamos passar nossa eternidade com o Senhor, que é o nosso amigo, é aquele que zela, nos protege, que faz sim a toda a diferença a gente continuar aqui nesta terra, caminhando com o Senhor aqui, sabendo que o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Lá onde a gente vai viver com o Senhor. Lá é onde a gente vai viver com a nossa verdadeira morada. No céu. Esse é o lugar do qual a gente precisa desejar, sabe? Que eu vou morar no céu e vou levar comigo muitas e muitas pessoas, minha família, meus amigos, pessoas próximas a mim, aquela professora da escola, aquele meu vizinho, aquele meu amigo. Eu preciso entender que eu preciso levar o maior número de pessoas comigo para este lugar. O céu é lá a nossa morada, a verdadeira morada é o céu. E eu quero dizer que se eu não viver em conexão com o Senhor, não viver como aquele profeta, com a minha frequência alta em Deus, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar vivendo as coisas do mundo. E isso a gente sabe que desagrada a Deus. Para que coisas do mundo? Como eu falei, passando mais tempo em coisas do qual não glorifica o nome de Deus, passando mais tempo em rede social, cometendo pecados, entristecendo o coração de Deus, entristecendo o coração dos meus pais com desobediência. Isso tudo é pecado. E isso me afasta de Deus e o mundo é que acaba ganhando. E esse não é o propósito das nossas vidas. O propósito das nossas vidas é ir para o céu. Bom, através dessa mensagem, a Pro quer deixar também um recado para vocês. Na verdade, um recado não, uma atividade. Porque se eu estou conectado com o Senhor, eu também tenho um caderninho de oração, o qual vou estar cobrando de vocês no retorno dos nossos cultos presenciais. Eu quero todos vocês me entregando. Vou pedir às mães para estarem também me mandando um retorno de que seus filhos estão sim fazendo um caderninho de oração, o qual eu vou escrever coisas a meu respeito, oração por mim, pela minha família, pelos meus parentes, amigos, os nossos pastores. A gente não pode esquecer de orar por essas causas o qual a Pro falou aqui. Pode colar foto, pode colocar coisas que vai te lembrar daquela pessoa, pode escrever versículo, tá bom?
Agora, para lembrar, você primeiro vai escrever orações por você, pela sua família, e depois pelos seus amigos, parentes, tá bom? Não pode esquecer, a prova vai cobrar no retorno presencial de vocês. Que vocês possam não só fazer um dia, mas que isso seja uma coisa de rotina na vida de vocês, dia a dia. Tendo esse caderninho, eu colocando em prática e eu orando, é isso que vai me tornar o que? Ainda mais conectado com o Senhor. Então a Pro já está terminando essa aula, dizendo que eu estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora da gente retornar, de eu ouvir a vozinha de vocês, qual o lanche de hoje, não vejo a hora de voltar, tá bom? A Pro continua desejando que o Senhor cubra vocês, guarde a vida de vocês, abençoe não só de vocês, mas de toda a família. Saiba que eu amo vocês e que o ministério infantil faz parte sim do coração de Deus. E logo, logo nós estamos juntinhos, tá? Quero dizer que a igreja não está de férias, entendeu? Então você, como parte da igreja, você, igreja do Senhor, não está de férias. Então continue orando, buscando ao Senhor e logo, logo a gente se vê, tá bom? Um beijo no coraçãozinho de vocês, eu amo vocês.